Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bem, gente, terça-feira vamos voltar aqui aos nossos vídeos semanais e hoje com um tema importante que ficou da última semana, porque foi divulgado na sexta-feira, mas é bem interessante e é bem preocupante para todos vocês, que é o preço da cesta básica. E saiu os dados do Diese e a gente vai analisar eles com vocês aí para ver como está a situação do brasileiro nessa situação. Então o vídeo de hoje vai ser sobre a cesta básica. Bem, gente, antes de tudo, eu ia pedir para vocês se inscreverem aí no meu canal, para vocês não perderem nenhum conteúdo, sempre de terça a sexta, às 2 horas da tarde. Bastante coisa que a gente trata aqui nesse canal. E hoje a gente vai falar aí de cesta básica, que foi divulgado aí ontem pelo IBGE, na última sexta-feira pelo IBGE. E a gente vê que das 17 capitais pesquisadas, eu vou até falar o nome das capitais aqui para vocês, ó. São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Campo Grande, Vitória, Curitiba, Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, Fortaleza, Belém, Natal, Recife, João Pessoa, Salvador e Aracaju. Então essas são as capitais que o Diese pesquisa na hora de fazer aí seu levantamento sobre o preço da cesta básica no Brasil. E a gente vê que dessas 17 capitais pesquisadas, em 15 você teve alta. E o custo da cesta básica está bem elevado e está pegando uma boa parcela do salário mínimo, inclusive. A gente sabe que o motivo disso é a questão aí dos alimentos, que não está dando trégua. A gente está com uma inflação alta de alimentos, mas a gente já comenta um pouco aí cada ponto da cesta básica um pouco mais para frente. Primeiro vamos ver qual que é as cestas básicas mais caras e as mais baratas do Brasil. Vamos lá para as primeiras 5 cestas básicas mais caras. Ó. São Paulo hoje custando R$ 909,25 uma cesta básica. Florianópolis custando R$ 858,20 centavos uma cesta básica. Rio de Janeiro R$ 849,70 centavos. Porto Alegre custando R$ 834,22 centavos e Campo Grande custando R$ 805,08 centavos. As cestas básicas mais baratas no Brasil estão todas aí no Nordeste. Ó. Natal com R$ 657, Recife com R$ 652,71, João Pessoa com R$ 641,57, Salvador com R$ 632,12 e Aracaju com R$ 579,93. Então essas são as cestas básicas mais caras e as mais baratas. Você vê que tem uma diferença regional bem grande. As cestas básicas do Nordeste e da região Norte costumam ser mais baratas do que as cestas básicas pagas na região Sudeste. Inclusive tem um pouco a ver com o poder de compra que existe nessas regiões. Mas é importante a gente lembrar o seguinte, que mesmo com o poder de compra maior que tem na região Sudeste, a renda também é menor na região Nordeste, então você tem também que acaba sendo bem danoso esse alto custo da cesta básica. E vamos ver um outro dado muito importante para a gente saber aqui o quanto que a cesta básica já representa do salário mínimo, lembrando que uma boa parcela da população vive de salário mínimo. E se a gente for pegar aqui a cesta básica, o básico de alimentos que uma pessoa pode comprar para ela e para sua família, a gente vê um grande problema nessa questão. Ó. Você vê que em São Paulo a cesta básica já consome 64,75% do salário mínimo, em Florianópolis 61,12%, no Rio de Janeiro 60,51%, Porto Alegre 59,41%, em Campo Grande 57,34%. Até as mais baratas consomem bastante, ó, quase todas consomem quase metade de um salário mínimo. Aracaju é a menor, é o que tem menor consumo do salário mínimo, 41,3%. Mas Salvador 45%, João Pessoa 45,69%, Recife 46,48% e Natal 46,76%. Ou seja, devido a essa alta inflação de alimentos que a gente está vivendo nesses últimos anos, como a gente já falou, muito reflexo das questões climáticas, a cesta básica está consumindo quase metade do orçamento das pessoas que vivem com um salário mínimo. É muita coisa. Então a gente vê aí que a questão dos preços dos alimentos não é à toa que está tirando tanta popularidade do governo Lula, porque é o básico de subsistência e ela está consumindo uma parcela muito grande da renda das pessoas.
E vamos ver agora qual foi a variação nos preços das cestas básicas, as maiores e as menores. Você vê que somente duas capitais tiveram queda no preço da cesta básica, Salvador de 0,23 e Brasília de 0,87. Mas a gente tem muita variação em outras capitais. O Porto Alegre foi a que mais variou, teve uma alta de 5,38, é uma alta muito grande em termos mensais. A gente vê que Recife teve uma alta de 4,08 e Vitória de 4,05. São Paulo está numa alta muito grande, está no top 4, 3,24, e Natal com uma alta de 3,23. Entre as cestas que menos subiram, a gente ainda tem Goiânia com 1,77, Rio de Janeiro com 1,7 e Belo Horizonte com 1,14. Então você vê que subiu bem mais do que a inflação desse último mês, que a inflação foi de 0,43. E a cesta básica também não pega todos os preços daqueles alimentos. A gente tem aqui até para poder falar para vocês quais são os alimentos que a cesta básica acaba considerando. A gente tem que é tomate, batata, café em pó, feijão, leite, pão francês, manteiga, carne bovina, óleo de soja, arroz branco, farinha de trigo, banana e açúcar refinado. Então esses são os itens que a cesta básica acaba observando aí. Então são poucos itens, né, mas são os itens de mais básica sobrevivência que você tem da cesta básica. E em relação a isso, a gente pode falar também aqui quais foram os itens que mais variaram na cidade de São Paulo, que é o que o Diese acaba divulgando a tabela completa. Ele acaba divulgando um item ou outro em algumas capitais, mas a tabela completa ele só divulga da cidade de São Paulo. A gente tem que o tomate na cidade de São Paulo subiu 19,3%, a batata 11%, o café 10,22%, o meu gato está revoltado com o preço da cesta básica, você vê ele fazendo um grande escândalo porque ele não está satisfeito aí com essa alta que se apresentou mensalmente desse preço da cesta básica. Vamos deixar o coitado miar lá, deixa ele se indignar completamente. O feijão teve uma alta de 1,88%, o leite teve uma alta de 1,17%, o pão francês teve uma alta de 1,10%. Só teve 3 itens que caíram e que chamam mais atenção. A gente tem a farinha de trigo caindo 0,76, o arroz caindo 13,92 e o óleo de soja 13,91. Então a gente vê que os grãos estão caindo. Tirando o feijão, que é um problema sazonal, a gente vê que os grãos continuam caindo. Então o problema não está na produção de grãos, está justamente naquela produção dos hortifrutis, que nem eu expliquei no vídeo da inflação, que se você quiser ver tem uma explicação até mais completa sobre o que aconteceu com o preço dos alimentos. A gente está com problemas climáticos, ainda não está com um percentual e uma característica de chuva que seja favorável à produção desse tipo de alimentos, e ainda está com uma temperatura meio elevada se a gente for pegar esse certo período do ano. A gente já entrou em outono e a gente teve temperaturas próximas de 30 graus em alguns dias desse mês. Então isso acaba influenciando, isso acaba fazendo com que a produção de tomate, cebola, cenoura e tudo mais acabe sendo prejudicada. A gente vê as altas da batata e do tomate, não é à toa que esses itens de hortifruti que estão carregando para cima o preço da cesta básica. Além disso, a gente tem o café. O café é o problema da demanda da China que está aumentando, o preço do café no mercado internacional está aumentando bastante. Você teve uma queda importante na produção de café no Vietnã, que decidiu plantar durian porque ele não imaginava essa alta de demanda do café. E eles estavam tentando suprir uma demanda por essa fruta que é da própria China. Então isso aí que acabou fazendo com que esses preços aumentassem. E a gente vê aí que, mais uma vez, a gente mostra que o maior problema da inflação continua sendo a questão dos alimentos. E não adianta baixar salário mínimo, é para você mesmo que eu estou falando isso, meu amigo, que está falando aí para congelar salário mínimo. Então não adianta você fazer isso, que isso daí não vai resolver a inflação de alimentos. Não adianta você aumentar a Selic, que a Selic não vai melhorar o clima. Não adianta essas coisas. A gente tem que usar outros métodos de controle mais efetivos para conseguir reduzir isso. A gente vê mês após mês aí que o problema da inflação de alimentos persiste. Aquela medida de zerar imposto de importação de alguns alimentos não está dando efeito, até porque não são esses alimentos que são os grandes vilões, porque ninguém importa batata, ninguém importa cebola, ninguém importa cenoura, ninguém importa alface, até porque ela não aguenta a viagem. Então esses são os grandes problemas aí desse momento. Tá certo, gente? Bem, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo de hoje. Se curtiram, dá o like. Eu espero que vocês também tenham esperado até aqui para se inscrever. Se gostou do vídeo agora, depois de ver o vídeo, e quer se inscrever no canal, se inscreve. E a gente volta amanhã com
com outro tema interessante para a gente tratar. Tá certo, gente? Então, ó, um grande abraço e até a próxima.